Irmãos, adoremos o Senhor nosso Deus e nosso Pai. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos a Deus nosso Salvador. Irmãos, adoremos ao Senhor nosso Deus e nosso Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Guardai, Senhor, com paternal bondade a vossa família, e porque só em vós põe a sua confiança, defendei-a sempre com a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Gênesis. Disse Deus: povoem as águas inúmeros seres vivos e voem as aves na terra sob o firmamento do céu. Deus criou os monstros marinhos e todos os seres vivos que se movem nas águas, segundo as suas espécies, e todos os animais voadores,
segundo as suas espécies. Deus viu que isto era bom e abençoou-os, dizendo: Crescei e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares e multipliquem-se as aves sobre a terra. Veio a tarde e em seguida a manhã. Foi o 5º dia. Disse Deus: Produz a terra seres vivos, segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim sucedeu. Deus fez os animais selvagens, segundo as suas espécies, os animais domésticos, segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra, segundo as suas espécies. Deus viu que isto era bom. Disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre os animais selvagens e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus criou o ser humano à sua imagem. Criou à imagem de Deus. Ele criou homem e mulher. Deus abençoou-os, dizendo: Crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. Disse Deus: Dou-vos todas as plantas com semente que existem em toda a superfície da terra, assim como todas as árvores de fruto com semente, para que vos sirvam de alimento, e a todos os animais da terra, a todas as aves do céu e a todos os seres vivos que se movem na terra, dou as plantas verdes como alimento. E assim sucedeu. Deus viu tudo o que tinha feito. Era tudo muito bom. Veio a tarde e em seguida a manhã. Foi o 6º dia. Assim se complementaram o céu e a terra e tudo o que eles contêm. Deus concluiu, no 7º dia, a obra que fizera, e no 7º dia descansou do trabalho que tinha realizado. Deus abençoou e santificou o 7º dia, porque nele descansou de todo o trabalho da criação. Esta é a origem do céu e da terra, quando foram criados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Como sois grande em toda a terra,
quase um ser divino, de honra e glória o coroastes, destes-lhe poder sobre a obra das vossas mãos, tudo submetestes a seus pés. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus, como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Ovelhas e bois, todos os rebanhos, e até os animais selvagens, as aves do céu e os peixes do mar, tudo o que se move nos oceanos. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus, como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Inclinai o meu coração para as vossas ordens e dai-me a graça de cumprir a vossa lei. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se à volta de Jesus um grupo de fariseus e alguns escribas que tinham vindo de Jerusalém. Viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Na verdade, os fariseus e os judeus em geral só comem depois de lavar cuidadosamente as mãos, conforme a tradição dos antigos. Ao voltarem da praça pública, não comem sem antes se terem lavado. E seguem muitos outros costumes a que se prenderam por tradição, como lavar os copos, os jarros e as vasilhas de cobre. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que não seguem
os teus discípulos a tradição dos antigos e comem sem lavar as mãos. Jesus respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É vão o culto que me prestam, e as doutrinas que ensinam não passam de preceitos humanos. Vós deixais de lado o mandamento de Deus, para vos prenderdes à tradição dos homens. Jesus acrescentou: sabeis muito bem desprezar o mandamento de Deus para observar a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. E ainda: quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe deve morrer. Mas vós dizeis que se alguém tiver bens para ajudar os seus pais necessitados, mas declarar esses bens como oferta sagrada, nesse caso fica dispensado de ajudar o pai ou a mãe. Deste modo, anulais a palavra de Deus com a tradição que transmitis, e fazeis muitas coisas deste gênero. Palavra da salvação. Ontem, na primeira leitura, tivemos a oportunidade de ouvir ser proclamada a primeira parte da narração da criação do livro do Gênesis. Deus criou o dia, a noite, a luz, as águas. E hoje ouvimos, na primeira leitura, a segunda parte desta narração da criação do livro do Gênesis. Deus criou a criar os animais das águas marinhas, os animais selvagens, domésticos, répteis da terra, e depois, como cume de toda a criação, criou o homem e a mulher. E é interessante que, à medida que vai decorrendo esta narração, quando Deus criava os animais e todo o universo, fazia sempre uma avaliação. E Deus viu que era bom. Mas quando criou o homem e a mulher, esta avaliação é reforçada. Deus viu que era muito bom. E termina este relato dizendo que ao sétimo dia Deus descansou da sua obra, convidando a um dia de descanso e de louvor, um dia dedicado a este louvor e descanso, ao dia de sábado para os nossos irmãos judeus. Irmãs e irmãos, é evidente que este texto não tem nenhum caráter científico ou histórico, mas tem uma intenção religiosa, que é esta: tudo procede de Deus. E tudo o que Deus fez, fez bem, para que tudo fosse bom para o homem e para a mulher. Com este texto, por um lado, nós contemplamos Deus Criador, Deus que comunica o seu ser e a sua vida, Deus que abençoa tudo e todos e que enche tudo e todos com o seu amor. Mas bem sabemos que esta primeira criação ficou incompleta. Será completada com a nova e definitiva criação em Jesus Cristo, na qual e pela qual todos nós temos a possibilidade de participar plenamente na vida divina. Também a partir deste texto podemos contemplar a beleza e a bondade da natureza, pois é aqui que temos que fundamentar
a nossa perspectiva ecológica da vida, de defendermos a natureza, porque ela é um dom de Deus, é a obra criadora de Deus. Finalmente, narra-nos como ponto culminante da criação do Senhor a origem do homem e da mulher. Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança e deu-lhes poder e deu-lhes o domínio sobre todas as criaturas. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança e tornou-os reis da criação. O homem e a mulher foram pensados por Deus. Deus quer que entre o homem e a mulher haja amor e atração mútua. Deus quis e quer a vida e não a morte, o amor e não o ódio, a igualdade e não a escravidão e a manipulação de um sobre o outro. Por isso, com este texto, nós respondíamos louvando o dom da criação feita por Deus. Como sois grande, Senhor, em toda a terra. Quando contemplo a obra das vossas mãos, quem somos nós? Como sois grande, Senhor. Deste Deus Criador, Todo-Poderoso, que em algumas circunstâncias da vida, no povo judeu, e isso ouvíamos no texto do Evangelho, foram-se esquecendo desta omnipotência de Deus e da sua importância na vida de cada um. Através das suas interpretações legalistas, esqueceram-se do fundamental. Mais uma vez, o texto do Evangelho nos coloca Jesus. Existia uma grande tensão entre Jesus e os fariseus e os doutores da lei. Jesus criticava e condenava os seus legalismos, os seus fundamentalismos. Como diz no Evangelho, esqueceram-se do mandamento do Senhor, esqueceram-se da vontade do Senhor, porque somente se preocupavam com tradições e com costumes humanos. Falavam-nos de lavar as mãos antes das refeições. Ouvimos isto num tempo em que nós, já confinados e não só, tanto nos é recomendado lavarmos as mãos para o nosso bem, para a nossa saúde. É importante. Jesus dizia e dava exemplo através e com o quarto mandamento. O quarto mandamento diz: honra o teu pai e a tua mãe. E muitos, naquela altura, justificavam-se que não deviam cuidar do pai e da mãe porque entregavam todos os seus bens como esmolas para o templo de Jerusalém. Entregavam esmolas, davam esmolas a Deus, por isso não precisavam de ajudar o seu pai e a sua mãe. Deus não agrada isto. Por isso Jesus os critica. Honra o teu pai e a tua mãe. Não fiques pelas esmolas. Irmãs e irmãos, perante este texto, somos convidados, cada um é convidado, a perguntar-se a si próprio: que desculpas ando eu a arranjar na minha vida para não viver o mandamento do Senhor, para não fazer a vontade de Deus? Não quer dizer que é mal nós lavarmos as mãos antes das refeições e noutras situações para o bem de todos, que seja mal dar esmolas. Não é nada disso. O que é que tu andas, que justificações, que desculpas andas a arranjar para não viveres segundo a vontade de Deus? Para simplesmente fazeres vingar as tuas ações e as tuas ideias e os teus planos, subjugando os outros, sufocando os outros. Ao ouvirmos esta palavra de Deus hoje, procuremos viver a nossa vida de tal modo que não pertençamos ao grupo daqueles que Jesus os rotula desta forma: este povo honra-me com os lábios e não com o coração.
não pertençamos a este grupo de pessoas, mas procuremos, através do nosso bom coração, das nossas obras, nossas boas intenções e das nossas palavras, pertencer ao grupo daqueles que um dia irão ouvir o Senhor dizer: vinde benditos de meu Pai. Irmãs e irmãos, Jesus denuncia as formas só exteriores de religião, sem que lhes corresponda uma vida conforme à lei de Deus. Peçamos ao Pai que nos ensine a ser coerentes e sinceros, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja e pelos cristãos do mundo inteiro, para que saibam distinguir a mensagem do Evangelho dos preceitos e tradições vindos dos homens, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos responsáveis escolhidos pelo povo, para que não finjam servir os outros com o que dizem, quando se servem a si com o que fazem, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelo ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, para que aprenda, com a inteligência, a fé e a luz da fé, a adorar aquele que lhe deu tão maravilhosa dignidade. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas famílias devidamente constituídas, para que vivam na alegria, segundo a vontade de Deus, apesar das atuais tentativas para as destruir. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pela nossa comunidade no seu eternidade espiritual, para que na fidelidade à tradição recebida dos antigos, esteja sempre aberta às coisas novas que vêm do Espírito. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor, médico das almas, olhe para o sofrimento da humanidade peregrina, dê o dom da fortaleza aos que cuidam dos doentes e alivie o mundo da pandemia que vivemos. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que a Virgem Santa Maria, saúde dos enfermos e consoladora dos aflitos, interceda por todos os que sofrem no corpo ou na alma e, neste momento de dor, a todos acolha no seu imaculado coração. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor acolha no seu reino os irmãos que, vítimas da atual pandemia, descansam dos seus trabalhos e conforte os que choram os seus entes queridos. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Pai, tornai-nos simples, humildes e verdadeiros, para que a nossa oração vos seja agradável. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que criastes o pão e o vinho para auxílio da nossa fraqueza, concedei que eles se tornem para nós sacramento de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, é verdadeiramente nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação glorificar-vos, porque sois o único Deus vivo e verdadeiro. Vós existis desde sempre e permaneceis eternamente na luz inacessível. Deus de bondade e fonte da vida, criastes o universo para encher de bênçãos todas as criaturas e a muitas alegrar na claridade da vossa luz. Inumeráveis coros de anjos estão na vossa presença para vos servir e, contemplando a glória do vosso rosto, dia e noite cantam os vossos louvores. Com eles também nós, e pela nossa voz a criação inteira, aclamamos o vosso nome, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Nós vos glorificamos, Pai Santo, porque sois grande e tudo criastes com sabedoria e amor. Formastes o homem à vossa imagem e lhe confiastes o universo, para que, servindo-vos unicamente a vós, seu Criador, exercesse domínio sobre todas as criaturas. E quando, por desobediência, perdeu a vossa amizade, não o abandonastes ao poder da morte, mas na vossa misericórdia a todos socorrestes, para que todos aqueles que vos procuram vos encontrem. Repetidas vezes fizestes aliança com os homens e pelos profetas os formastes na esperança da salvação. De tal modo amastes o mundo, Pai Santo, que, chegada à plenitude dos tempos, nos enviastes como Salvador o vosso Filho unigênito. Feito homem pelo poder do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, viveu a nossa condição humana, em tudo igual a nós, exceto no pecado. Anunciou a salvação aos pobres, a libertação aos oprimidos, a alegria aos que sofrem. Para cumprir o vosso plano salvador, voluntariamente se entregou à morte e, com a sua ressurreição, destruiu a morte e restaurou a vida. E a fim de vivermos não já para nós próprios, mas para Ele que por nós morreu e ressuscitou, de vós, Pai misericordioso,
enviou aos que nele creem o Espírito Santo, como primícias dos seus dons, para continuar a sua obra no mundo e consumar toda a santificação. Nós vos pedimos, Senhor, que o Espírito Santo santifique estes dons, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, ao celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou como sinal de aliança eterna. Quando chegou a hora em que ia ser glorificado por vós, Pai Santo, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E durante a ceia tomou o pão, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da nossa redenção, recordamos a morte de Cristo e a sua descida à mansão dos mortos. Proclamamos a sua ressurreição e ascensão aos céus. E, esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, o sacrifício do vosso agrado e de salvação para todo o mundo. Olhai, Senhor, para esta oblação que preparaste para a vossa Igreja, e concedei por vossa bondade a quantos vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que, reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, sejamos em Cristo uma oferenda viva para louvor da vossa glória. Lembrai-vos agora, Senhor, de todos aqueles por quem oferecemos este sacrifício, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos os bispos e ministros sagrados, os fiéis que vos apresentam as suas ofertas, os membros desta Assembleia, todo o vosso povo santo e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na paz de Cristo e de todos os defuntos cuja fé só vós conhecestes. E a todos nós, vossos filhos, concedei, Pai de misericórdia, a graça de alcançarmos a herança do céu, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos, para que no vosso reino, com a criação inteira liberta do pecado e da morte, cantemos eternamente a vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso,
na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos confiantes a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno, entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Jesus Cristo, o Cordeiro imolado, nossa Páscoa e nossa vida, ressuscitou e está verdadeiramente presente neste altar. Convido todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação a viverem de modo especial este encontro e a fazerem a sua comunhão espiritual com um ato de fé na sua presença que nunca nos abandona e desejando a união íntima com Ele, na esperança de nos podermos reunir novamente nas nossas comunidades para nos alimentarmos da Eucaristia, memorial da sua Páscoa.
pastor, nada me falta. Fazeis-me repousar em verdes prados. Levais-me até às águas refrescantes e assim fortaleceis a minha alma. O Cordeiro de Deus é o nosso pastor, às fontes de água viva nos conduz o Senhor, às fontes de água viva nos conduz o Senhor. De aromas perfumais minha cabeça, encheis com abundância a minha taça. A vossa graça sempre me acompanha e sempre habitarei vossa morada. O Cordeiro de Deus é o nosso pastor, às fontes de água viva nos conduz o Senhor, às fontes de água viva nos conduz o Oremos. Deus de bondade, que nos fizestes participantes do mesmo pão e do mesmo cálice, concedei que, unidos na alegria e no amor de Cristo, demos fruto abundante para a salvação do mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Com os olhos colocados na Mãe, peçamos-lhe, continuemos a pedir-lhe, nestes tempos tão difíceis para todos, amparo, proteção e bênção. A vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos.
Irmãs e irmãos, nestes tempos complicados de sofrimento para todos nós, como também nos outros diversos tempos da nossa vida, o fundamentalismo, o legalismo e o farisaísmo não levam a lado nenhum, só levam à desorientação. Neste tempo, cada um de nós vá cultivando a coerência na fé, manifestada a coerência entre as nossas palavras e as nossas ações, segundo a vontade de Deus. Um resto de dia muito feliz e tranquilo para todos vós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.